Olá, eu sou a professora Nercy Rezende, sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade TOP e trabalho com a disciplina de Fundamentos de Antropologia e Educação. Em nossa segunda aula, nós vamos discutir um pouco mais sobre antropologia e sua relação com a educação. E também compreendermos melhor a sua finalidade dentro de um curso de formação de professores. Então, vamos lá? Então, já falávamos na aula anterior, da importância dessa disciplina e a gente aqui vai tentar fazer esse aprofundamento do tema, discutindo melhor com vocês. Então, o papel da antropologia, ela é uma ciência e que tem um papel fundamental de se preocupar em superar o intersubjetivo, ou seja, superar o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão de que a sociedade perfeita é a sociedade que eu pertenço, é a sociedade que é predominante, é a sociedade do grupo que está à frente, que está na gestão, ou que de certa forma, trazendo aqui um exemplo para vocês, a nossa colonização ela foi europeia. Então nós tivemos os portugueses que aqui chegaram, espanhóis e outros povos da parte do mundo europeu. E esses povos trouxeram uma cultura que renegava a cultura indígena, tentando implantar o seu modelo de organização. Então a sociedade perfeita para eles era a sociedade europeia, que era do grupo ao qual eles pertenciam. A mesma coisa às vezes acontece conosco quando a gente quer forçar as nossas concepções, os nossos valores, as nossas maneira de se vestir, de comportar, de música, de costume, de comida, tudo, em povos que têm outras culturas diferentes da nossa. Claro, a primeira reação é estranhar e a segunda a gente passa a questionar, por que eles agem daquele jeito. Então é preciso a gente ter uma visão aí que culturas diferentes têm comportamentos e visões diferentes, que foram construídas durante o seu histórico de vida. A tentativa de forçar ou de impor gera violência, gera distorções, gera conflito, e um desrespeito às diferenças culturais. A antropologia, então, ela nasce historicamente, de relações que foram construídas entre os homens e, claro, um estudo dessas posturas, desses comportamentos, dessas vivências. Por sua natureza, a antropologia busca conhecer o outro diferente de si, e o seu mundo de origem. No caso aqui, ela tenta dialogar com o conhecimento, e com as visões de mundo e a relação de saberes desses povos. É importante que a gente perceba que nem sempre as visões ou os estudos de antropologia foram iguais, eles também passam por um processo de mudança, de transformação. O primeiro grupo a se preocupar com o processo de estudo, o processo de pesquisa da antropologia voltado para a história social dos homens, foi uma corrente evolucionista. Essa corrente evolucionista, ela pegou o campo social, por isso que se chama evolucionismo social, é influenciada por Darwin, e foi considerada por muitos anos as pesquisas de gabinete, ou seja, a ideia de evolução e progresso era inspirada na biologia e esse grupo pregava que era preciso ter grupos mais evoluídos, era possível ter grupos evoluídos, grupos em evolução e grupos primitivos, não evoluídos. Então essa escala deles, eles criaram um modelo para estudar a humanidade. E era, claro, uma coisa preconceituosa, racista e que defendia o branco e o europeu cristão como um modelo perfeito de sociedade que já tinha evoluído, enquanto os demais povos, para eles, ainda estavam em desenvolvimento ou primitivo. O funcionalismo, que é uma outra corrente, ela contrapôs essa ideia, saiu dos gabinetes e foi pesquisar mais a fundo e percebeu que a cultura ela é singular e ela é própria de cada grupo e que
essa questão da visão de um povo superior ao outro não existe. Existem modos diferentes de viver, de conceber o mundo. Então, é um avanço, né? E que torna referência para compreender as diferenças. Dentro desse grupo, né, mais adiante, já no final, quando ele começa a se dissolver, existe o particularismo histórico ou cultural, onde eles dizem que cada cultura segue seus próprios caminhos em função de diferentes eventos históricos, ou seja, situações que o grupo vai vivendo, ele vai modificando o seu comportamento, percebendo que certas posturas não cabem mais e que outras são necessárias, né? Então, são mudanças feitas pelo próprio grupo, gerado por eles mesmos. Então, cada cultura deve ser entendida na sua própria lógica e que os costumes, os hábitos que nos parece às vezes alheio, eles não, por não ser parte da nossa cultura, e dentro de um outro esquema, ele é perfeitamente natural, ele é perfeitamente organizado e a nossa visão é que se torna preconceituosa por não termos vivido os caminhos que eles viveram. Um outro grupo é o estruturalismo. O estruturalismo, ele diz o seguinte, que não existe uma única cultura, existe culturas, ou seja, existe povos, cada povo desse, né, cada grupo desse, os povos têm suas próprias culturas. Existem elementos culturais que são universais, que são algumas estruturas, mas que são condicionados ao pensamento humano. Um exemplo que ele coloca é família. Família existe em todos os grupos sociais. Agora, as formas de relacionar, as formas de convivência, elas são plurais. Cada comunidade escolhe uma forma diferente dessa família se relacionar, dessa família viver. Então, a mente de todos os homens nos distintos lugares é a mesma, vez que funciona a partir de operações lógicas. E agora, como é que nós estamos? Então, passou-se anos, né? Passou-se século e nós temos muita evolução. E recentemente, a partir da década de 80, mais propriamente aqui no Brasil, nós tivemos, né, algumas teorias pós-modernas que veio lá de fora e que influenciou na nossa cultura, no nosso modo de ver, no nosso modo de viver. E nós temos os estudiosos lá fora que influenciaram no início da antropologia, no desenvolvimento da antropologia e influencia também nos dias de hoje. Então, o Brasil hoje ele já produz bastante conhecimento no campo da antropologia ao estudar a nossa sociedade, a construção da nossa sociedade e também, né, compreender os diversos grupos que compõem a população brasileira. Nós temos hoje de índios, negros, nós temos os povos europeus, nós temos os povos asiáticos, nós temos os povos norte-americanos e os povos vizinhos sul-americanos. Então, nós temos uma diversidade muito grande de população, além, claro, das nossas próprias divisões internas, né? Regiões, as 5 regiões, elas têm grupos diferentes, com organizações também diferentes, costumes, palavras, vivências, comidas, etc. Então, esses temas nós vamos discutir na nossa próxima aula. Eu solicito a todos vocês agora que dirijam-se ao live e vão responder lá aquela perguntinha que eu coloco no fórum de debates, ok? Então, até a próxima aula.